palavra. Valeu. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Gostaria de agradecer também ao meu orientador por ter aceitado minha ideia. Aos professores da banca, né, Felipe e Cláudio, por terem aceitado fazer parte. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Rosa e hoje eu vou fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Detecção de Ataque DDoS com Algoritmos de Aprendizado de Máquina. Bom, então eu vou apresentar seguindo esses tópicos: introdução, fundamentação teórica, solução proposta, resultados e conclusão e agradecimento. Bom, começando pela introdução, primeiramente é importante a gente entender qual é a motivação desse trabalho, o que está por trás dele, né? Então, é nítido observarmos que com o passar dos anos, né, nós tivemos um crescimento do desenvolvimento do hardware, né, ano após ano, porque ano após ano são lançadas placas, processadores e placas de vídeo que processam informações cada vez mais rápido, né? E isso possibilita o desenvolvimento de dispositivos cada vez mais robustos e rápidos, né? Então não é muito difícil você encontrar hoje em dia dispositivos inteligentes, né? Televisões conectadas à internet, caixas de som, geladeira inteligente, luz inteligente, você encontra muita facilidade. E esses dispositivos, eles sempre estão em redes, né? Eles sempre estão em rede trocando informações um com os outros. Isso é possível porque dentro desses dispositivos existe um sistema ali gravado logicamente em suas placas, né, o que possibilita eles trocar essas informações. E esses sistemas geralmente são desenvolvidos por empresas, certo? E aí vem um ponto muito importante que normalmente as empresas não dão tanta importância ao desenvolvimento, durante o ciclo de desenvolvimento, né, as etapas de testes de software e testes de segurança, né, dos seus sistemas. E isso é muito importante, porque os testes de software são testes que garantem uma boa qualidade de código e a funcionalidade ali total, né, do produto em si, né, do sistema, né? E testes de segurança são testes que garantem ali a manipulação e armazenamento dos dados que aquele sistema utiliza, tá certo? E esse negligenciamento por boa parte, né, das empresas, de modo geral, assim, né, é um prato cheio para hackers, pessoas mal intencionadas, porque facilmente elas conseguem, facilmente não, mas assim, com um pouco de conhecimento, né, elas conseguem encontrar vulnerabilidades e produzir ataques bem-sucedidos, tá certo? Então aqui eu trouxe algumas notícias do meu trabalho, dentre as várias, né, que eu cito lá, 3 notícias muito importantes. Então a primeira, o Brasil registrou 31,5 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no primeiro semestre de 2022. A segunda, o Brasil foi o segundo país mais vulnerável do mundo, atrás somente dos Estados Unidos, tá certo? E essa notícia é bem recente, do primeiro semestre de 2023, ou seja, o Brasil é o segundo país mais vulnerável do mundo. Isso é muito crítico. E a terceira, né, a gigante Microsoft sofreu um ataque DDoS, né, esse ano ainda, em junho de 2023, que afetou milhões de usuários, deixando os seus produtos Azure, Outlook e OneDrive indisponíveis, tá certo? Então, uma vez entendido isso, quais são os objetivos desse trabalho, né? Esse trabalho ele tem 2 objetivos, né, que são desenvolver um sistema capaz de detectar ataque DDoS em uma rede, tá certo? E não só detectar o ataque DDoS, como também o tipo do ataque DDoS, né? Isso é muito importante porque, sabendo o tipo do ataque DDoS, né, um administrador de rede, por exemplo, ele pode dar uma resposta mais assertiva, né, mais objetiva, como, por exemplo, bloqueando a porta que é aquele serviço que está sendo atacado, né, bloqueando essa porta no firewall. E aí, dessa forma, você, entre aspas, assim, indisponibiliza somente aquele serviço comparado a outras técnicas, por exemplo, né, que podem afetar outros serviços que podem estar rodando naquele mesmo servidor, como é o caso da Black Hole Routing e Rate Limit, que eu vou explicar mais para frente. Bom, entrando aqui na fundamentação teórica, vou começar falando um pouquinho de redes de computadores, onde nós vamos entender os protocolos IP, TCP e UDP, certo? Bom, o protocolo IP ele é um protocolo básico de comunicação de rede, cujo objetivo dele é atribuir um identificador a computadores que estão conectados em rede, tá certo? E esse identificador ele é conhecido como endereço IP. Então, sempre que um computador quiser mandar uma mensagem para outro computador, ele precisa dizer qual é o endereço IP de destino desse outro computador. Assim como ele também tem que colocar no pacotezinho, a mensagem que ele está enviando, o endereço IP de origem dele. É similar como se vocês fossem mandar uma encomenda para alguém e você precisa dizer qual é o endereço da pessoa. É a mesma coisa, tá?
Bom, o protocolo TCP, ele também é um protocolo da área de, quer dizer, também é um protocolo de comunicação, tá certo? Só que ele lida aqui com o controle de transferência dos dados, tá certo? E aí o protocolo TCP, ele tem umas certas propriedadezinhas, que, por exemplo, a primeira, ele fornece um serviço orientado à conexão. O que isso significa? Significa que antes de ambos os computadores, por exemplo, trocarem informações, um reconhece o outro. Eles garantem que há uma conexão entre eles. É similar a você, antes de chegar falando com uma pessoa, por exemplo, você fala assim, oi, posso conversar com você? E a outra pessoa te sauda novamente, oi, pode sim. Então, antes de vocês começarem a trocar informações, vocês meio que se conheceram ali e deixou o outro conversar, como se fosse isso. E a outra propriedade é que o protocolo TCP ele garante que ambas as partes, tanto o emissor quanto o destinatário, né, e vice-versa, eles vão receber as mensagens trocadas, tá certo? Isso é possível porque tem protocolo é sinônimo de regra, né? Então sempre pensa que um protocolo são uma série de regras definidas, né? Então sempre quando um manda uma mensagem e o outro recebe, ele tem que mandar uma mensagem de confirmação dizendo, olha, eu recebi essa mensagem que você acabou de me mandar. Então é justamente essas mensagens de confirmação que garantem que ambos vão receber dados um do outro, tá certo? E aí, no pacote, quando você manda essa mensagem, esse pacote para outro computador, não basta você dizer somente o endereço IP, você precisa também dizer qual é a porta. A porta é extremamente importante porque um computador ele pode ter diversos serviços rodando ali. E esses serviços, eles são aplicações que estão na camada de aplicação, né, do protocolo do modelo OSI, no caso, né? E aí é similar como se você fosse mandar uma encomenda também para um amigo seu, por exemplo, né? E aí você não basta dizer também só o endereço, né, da pessoa, você precisa dizer o nome da pessoa, porque quem vai receber? Pode ser que você manda encomenda para uma casa que tem uma família, por exemplo. Então quem é que vai receber aqueles dados? Quem é que vai ser responsável por pegar aquele pacote, né, e tratar os dados, por exemplo? Então você também precisa colocar o nome da pessoa, né? É similar aqui a uma analogia do nome com a porta. Bom, e o protocolo TCP ele é muito usado em aplicações, qualquer tipo de aplicação, na verdade, que há troca de mensagem, dentre outros diversos exemplos também, tá certo? Bom, já o protocolo DP, ele é o contrário do TCP. O protocolo DP, ele não garante uma conexão, né? Ele é um serviço orientado à conexão, na verdade. Ele também não garante que você vai receber os pacotes. E aí você pode pensar, pô, para que esse cara serve então, já que ele não garante nada, né? Ele é muito utilizado em transmissão de voz e vídeo, tá certo? Então, quando você faz uma ligação via WhatsApp, por exemplo, ou está assistindo alguma live, né? E aí, não sei se vocês já perceberam, mas é normal dar umas picotadas e você perde o que a pessoa falou. Isso é o protocolo DP justamente porque as mensagens que você está recebendo não é garantida, tá certo? Então, elas podem se perder no caminho por quaisquer motivos, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a segurança da informação. A segurança da informação, ela é uma sub-área da computação e, segundo a ISO, ela se baseia ali em 3 princípios. São eles: confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade, ela protege as informações contra acesso não autorizado, ou seja, um sistema, né, que implementa, digamos assim, os princípios básicos da segurança da informação, ele deve ter uma funcionalidade ali de privilégio de acesso. Então, por exemplo, um usuário não pode ver os dados e informações de outros usuários, né, porque são informações confidenciais. Então, a confidencialidade ela trata disso. Já a integridade, ela garante que os dados não sejam alterados. Então, digamos que você envia um arquivo, uma foto sua para o OneDrive, por exemplo, né, Google Drive, algo do tipo. Você espera que daqui a um tempo, quando você for, acessar esse arquivo novamente, ele esteja íntegro, né? Ou seja, nem o sistema pode alterar, o sistema não pode alterar, nem terceiros podem alterar. Então, o sistema, de um modo geral, ele precisa garantir a integridade dos dados, tá certo? E a disponibilidade, que é a capacidade dos usuários acessarem os dados sempre quando eles quiserem, tá certo? E aí, o ataque DDoS, ele ataca, né? Ele é justamente esse princípio da segurança da informação, que é a disponibilidade dos dados. Ou seja, o ataque DDoS torna os dados indisponíveis. Logo, os clientes não têm acesso aos dados, tá certo? E aí a gente entra na parte de o que é um ataque DDoS, tá certo? Antes de entender o que é um ataque DDoS, a gente precisa primeiro entender o que é um ataque DOS, né? Então, DOS, essa sigla, vem do inglês Denial of Service, que significa negação do serviço. Então, o ataque DOS, ele consiste em um único computador envia centenas ou milhares de requisições, né, para um outro computador, que nesse caso é um servidor, certo?
que está rodando suas aplicações, né? Então, quando esse computador destino, né, esse alvo, esse servidor, ele não tem capacidade suficiente de processar todas aquelas requisições, né, o serviço começa a dar uma travada, né, e, consequentemente, aquele servidor, aquele serviço, na verdade, né, ele reinicia. E durante esse processo de reinício, né, ele não está mais ativo, né, logo ele está indisponível. Então, os clientes, né, os usuários não conseguem acessar aquele serviço, tá certo? Por isso que é ataque DOS, negação do serviço, né? E o DDoS, ele é a mesma coisa que o DOS, só que multiplicado por várias máquinas. Então a única diferença é que você tem diversos computadores mandando centenas ou milhares de requisições para um único alvo. É uma enxurrada de ataques, digamos assim, né? E aí você pode pensar, caraca, como que eu me protejo disso? Você pode pensar, né? E aí tem algumas formas de defesa, tá certo? Você pode pensar uma forma muito simples, eu vou mandar o meu servidor lá, bloquear, descartar todos os pacotes, né, recebidos por certo endereço IP. E isso é muito bom, é uma ótima defesa, tá, né? Funciona. Só que o hacker, ele também pode mascarar, né, esses pacotes. Então eu posso te enviar pacotes onde mentindo o meu endereço IP de origem, tá certo? E aí como é que você vai fazer isso? Vai bloquear vários? Né? Fica meio inviável, tá certo? Então existem várias formas de defesa, tá certo? E eu trouxe aqui duas que ainda são bastante utilizadas e tem um baixo custo. Baixo custo por quê? Porque basta o próprio administrador de rede ir lá e mudar as configuraçõezinhas no servidor ou na interface de rede e pronto, já está funcionando. Então a primeira delas é a Black Hole Routing, que consiste em rotear todo o tráfego que está chegando em um nó da rede. Esse nó seria um computador, né, um dos computadores que está conectado em rede. Todo o tráfego que está chegando em um nó de rede, ele é roteado para um outro lugar da rede, onde todo esse tráfego é descartado, né? Ou seja, todo o tráfego que viria até mim, que me atacaria, ele é desviado. Aí você fala, perfeito, consegui mitigar o ataque DDoS. Ótimo. Só que nisso, o tráfego dos usuários, né, dos clientes, também é desviado. Então ele é junto. Ou seja, essa técnica ela acaba ajudando o ataque DDoS a ser efetivo, tá certo? Então ela não é muito boa, né? Já a segunda forma de defesa, o Rate Limit, é uma técnica bastante interessante. Ela consiste em você limitar a quantidade de requisições que o teu servidor consegue processar, tá certo? Então imagina o cenário que você está recebendo 100 mil requisições, do nada ali, né? E aí você não está conseguindo processar todas elas, né? Então ao invés de você deixar o teu serviço cair, você limita essa quantidade de requisições que você está recebendo. Logo você consegue processar essas requisições, né? Ou seja, você mantém o teu serviço ativo, tá certo? E em contrapartida, isso é muito bom, só que em contrapartida não serão todos os usuários que terão acesso uma vez que você limitou esse fluxo aí de requisições que você consegue processar. Então terão alguns usuários que conseguirão acesso, outros não, tá certo? Mas é bem melhor do que a outra técnica, certo? Então agora eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Especificamente aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina ele é uma sub-área da inteligência artificial e ele consiste em algoritmos e métodos matemáticos, tá certo? Que fazem um treinamento, né, com base, utilizando com um conjunto de informações, uma tabela, um conjunto de dados, né? E nesse treinamento, durante esse treinamento, esses algoritmos, eles tentam encontrar padrões nos dados, tá certo? E é justamente esse encontrar padrões que é o chamado aprendizado de máquina, né? Ou seja, no fundo são diversas funções e métodos, né, tentando encontrar padrões em um bando de números. É basicamente isso no final, né? Esse é o fato da máquina aprender, tá certo? Então, nesse trabalho eu implementei 5 algoritmos, que são o MLP, Naive Bayes, Árvore de Decisão, Randall Forest e Suporte Vector Machine, SVM. Como não dá para explicar todos aqui, por mim eu explicava, mas não dá, eu selecionei para explicar só o Árvore de Decisão e o Randall Forest, porque são os que obtiveram os melhores resultados nos meus testes, tá certo? Então, começando aqui com a árvore de decisão, a árvore de decisão é um algoritmo que ela faz o uso da árvore de decisão, que é uma estrutura de dados em programação, tá certo? Então eu vou explicar melhor com um exemplo que fica bem mais fácil de entender. Aqui eu coloquei uma tabelinha hipotética, né, com a média dos alunos na disciplina de cálculo. O nosso objetivo dado uma linha da tabela, qual é a situação desse aluno? Ele foi AD, significa aprovado direto, AF, aprovado na prova final, RD, reprovado direto e RF, reprovado na prova final.
tá certo? Então, dada uma linha dessa, digamos que eu não sei as situações deles, como que eu consigo saber se esse aluno está aprovado, reprovado, como é que eu faço, tá certo? Então, como esse algoritmo ele começa? Ele seleciona aleatoriamente, né, algumas colunas de dados, como nesse caso só tem a média, a única coluna que tem valor, ele selecionaria a média. E uma vez que ele seleciona a coluna, ele seleciona valores aleatórios também. E aí ele simplesmente faz perguntas, né, cujas respostas são verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, sim ou não, né? Então ele faria mais ou menos assim, né? Média é maior ou igual a 7? Se sim, AD, aprovado direto, o aluno está aprovado. Se não, a média dele é menor do que 3? Se sim, ele está RD, reprovado direto. E assim por diante. Esse algoritmo é um algoritmo bastante poderoso, né, para problemas de classificação. Já o Random Forest, né, ele é como se fosse uma generalização assim, da árvore de decisão, e ele faz uso da árvore de decisão, tá certo? E como é que ele funciona? Ele cria internamente, né, um conjunto de árvores definidas pelo usuário, né? Nos meus testes eu botei 100, tá certo? Na maioria dos testes. E para cada árvore dessa, ele realiza o treinamento de cada árvore e posteriormente o teste, né? E aí um ponto muito legal desse algoritmo é que as melhores, você criou um conjunto de árvores, tá certo? Então o resultado ele exibe, na verdade, né, o resultado da melhor árvore. Então ele treina todas as árvores, testa todas as árvores e a melhor árvore é a que ele exibe, tá certo? Então ele é bastante poderoso por conta disso. É como se você executasse várias vezes o algoritmo de árvore de decisão, entendeu? N vezes. Né? E aí um ponto muito legal dele é que esse algoritmo tem uma propriedade chamada Feature Selection, que seria seleção de atributos. Né? E essa propriedade, o que ela faz? Durante o treinamento, né, das árvores, né, esse algoritmo ele calcula o ganho de informação para cada coluna do seu conjunto de dados. Na verdade, para cada coluna que ele seleciona para construir a árvore, tá certo? Esse ganho de informação seria o quão importante, é um valor, né, uma pontuação, que descreve mais ou menos o quanto, mais ou menos não, exatamente, o quanto importante é aquela coluna para que eu consiga chegar logo no resultado, digamos assim. No fim, ele gera uma lista com todas as colunas, né, utilizadas nas árvores e suas respectivas pontuações. E aí, se você pegar essa lista e ordenar em ordem decrescente, você vai ter ali, em nível de pontuações, da maior para menor, as melhores colunas para aquele conjunto de dados, tá certo? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da minha solução proposta. Essa é a arquitetura que eu utilizei para propor a solução, que normalmente é uma arquitetura básica aí de problemas de classificação. Então, eu começo extraindo, lendo os arquivos, né, do dataset, que é o SIC DDoS 2019. Esse dataset é um dataset produzido por um instituto de pesquisa especializado em cibersegurança de uma universidade do Canadá. É o melhor dataset atualmente, né, do mundo no quesito ataque DDoS. Ele é o melhor, é o mais completo que tem. Então, primeiro eu começo lendo esses arquivos e organizando, porque os ataques estão em arquivos diferentes. Então, é a etapa de preparação dos dados. Depois eu vou para a etapa de pré-processamento. A etapa de pré-processamento é uma etapa muito importante, porque é onde você vai tratar os dados, você vai fazer a limpeza dos dados. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço remoção de linhas com valores infinitos, eu faço remoção de linhas que têm valores not a number, serão valores desconhecidos ali, né? Eu aplico algumas técnicas algumas técnicas de transformação de dados, como a normalização e assim por diante, tá certo? Posteriormente, a gente vem para a etapa de classificação. Então, entre o pré-processamento e o treinamento e validação, entre o pré-processamento e as etapas de classificação, acontece a divisão do conjunto de dados, onde a gente divide a tabela, né, grande, o dataset, conjunto de dados, em um conjunto de treinamento, certo? E um conjunto de teste. E aí a gente utiliza esse conjunto de treinamento para treinar um modelo, ou seja, é onde os modelos vão tentar encontrar aqueles padrões nos dados que eu expliquei anteriormente, né? É onde eles vão aprender, tá certo? E aí, uma vez que eles aprenderam, a gente realmente testa se eles aprenderam. Vamos ver se eles realmente aprenderam aqui. Então a gente utiliza um outro subconjunto que eles não viram na etapa de treinamento, tá certo? E vamos fazer o teste. E o que consiste esse teste? É literalmente, no meu caso aqui, como é fluxo de rede, né? Seria literalmente pegar uma linha ali, né, da tabela, que seria um fluxo de rede, né? E dizer para os algoritmos assim, adivinha aí, essa linha é um ataque ou não é um ataque? Então ele vai tentar predizer o resultado, né? Acertar assim do nada. Do nada não, baseado nos padrões, na verdade. E depois a gente vai para a etapa de avaliação do modelo, que é onde a gente vai ver o desempenho dos modelos, tá certo? E como é que a gente sabe isso? Através de diversas métricas de desempenho, né, que são utilizados. Bom, aqui eu tenho um fluxograma do dataset, tá certo? Dos ataques que contém nesse dataset, é um fluxograma, e vocês podem ver que os ataques eles são divididos em duas categorias, né? Ataques de reflexão e ataques de exploração.
Internamente a essas categorias, vocês podem ver que tem outras divisões baseadas em protocolos, que foram aqueles caras que eu expliquei lá no início, o TCP e o UDP especificamente, né? E em vermelhinho está o nome de cada ataque, né, na sua respectiva subcategoria ali. Então nesse trabalho, no total ali são 13 ataques, tá certo? E eu eu selecionei 7 ataques. Dentre esses 7 eu os classifico eu os aloco, na verdade, né, em 4 categorias, que eu vou explicar mais para frente. Bom, aqui na etapa de pré-processamento é o que eu falei anteriormente, então eu faço a remoção de linhas com valores infinitos, e not a number, remoção de linhas duplicadas, aplico normalização dos dados, né, para o intervalo de -1 a 1. A normalização é uma técnica bastante interessante e foi necessário eu fazer aqui no meu trabalho, por quê? Por alguns motivos. O primeiro deles é que eu implementei alguns algoritmos sensíveis à escala, como o MLP e o SVM. O que isso significa? Significa que certas colunas do meu dataset, os dados eles estão em intervalos totalmente diferentes. Então, hipoteticamente, por exemplo, né, eu tenho uma coluna que está com os dados, eles estão em torno ali de 0 a 10. Eu tenho outra coluna que os dados estão, sei lá, de 1000 a 10.000. Então, tipo, é uma escala de dados totalmente diferente. Como esses algoritmos são sensíveis, se eu não tratasse esses dados, eles poderiam gerar resultados distorcidos, né, lá na frente. Então, quando você aplica a normalização, você transforma os dados da escala original deles para uma escala que você define, nesse caso de -1 a 1, sem fazer com que os dados percam as informações. É como assim, sem fazer com que eles percam a importância deles ali na tabela. Bom, e aí na parte de classificação binária, com relação ao alvo, né, a coluna alvo, que no meu caso é ataque ou não é ataque, qual tipo de ataque que é, né? Com relação a essa coluna, na classificação binária, eu codifiquei tudo que é ataque, eu codifico como 1, certo? E tudo que não é ataque, ou seja, um tráfego benigno, né, legítimo, eu codifico como 0. Já na classificação multiclasse, né, como eu falei, são selecionados 7 ataques e alocados em 4 categorias, onde 3 dessas categorias são ataques únicos, então é onde eu vou realmente identificar o ataque, e eu tenho uma outra categoria chamada outros. Essa categoria chamada outros, eu coloco nela 4 ataques, tá certo? E esses 4 ataques fez sentido botar porque eles são ataques do mesmo tipo, no caso são ataques de reflexão, tá certo? E aí, para codificar esses caras, eu dou inteiros, né, de números naturais, na verdade, de 0 a 3. 0, 1, 2, 3, para cada uma das 4 categorias. Especificamente para o MLP, em ambas as classificações, binário ou multiclasse, eu tive que fazer a codificação One Hot Encode só para se ajustar à arquitetura da rede neural, né? Infelizmente, não dá para explicar aqui o que é rede neural. Mas, bom, aí a gente vem para uma etapa muito importante, que é a seleção de atributos, a primeira etapa, etapa 1. Então, na seleção de atributos, eu começo removendo de cara 11 colunas, tá certo? De 89 colunas. Então, o conjunto de dados que eu utilizo, ele tem 89 colunas, é grande pra caramba, né? E dessas colunas que eu removo, a maioria é metadado. O que seria um metadado? São dados específicos de uma rede. Por quê? Porque quando os pesquisadores desenvolveram e criaram esse dataset, eles fizeram simulações de ataques, tá certo? E utilizaram um programa chamado Seekflow Matter V3, que ficava monitorando os tráfegos os pacotes, né, o tráfego de rede, e salvando os arquivos, tá certo, dataset. E esse programa ele acabou alocando informações específicas da rede, como por exemplo IP de origem, IP da máquina de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, timestamp, que é o horário ali que aquele pacote saiu de uma máquina para outra, tá certo? Então, se eu treinasse os meus modelos com essas informações, eu estaria fazendo um sistema específico para uma rede. E quando eu testasse esse sistema em outra rede, ele não teria o mesmo desempenho, né? Na verdade, ele provavelmente seria muito ruim, na verdade, né? Então, a ideia é retirar essas colunas de dados que são específicas de uma rede, né, para que a gente tenha um modelo ali treinando com dados de forma mais geral, que você vai encontrar em todas as redes, tá certo? Bom, colunas que estão com .1 no final são colunas que, por algum motivo, o Python, na hora de ler esses arquivos, ele não conseguiu colocar as colunas, juntar uma coluna que já existe, tá certo? E aí ele apenas clona a coluna e bota um .1 no final para ele conseguir identificar, né? Então, são colunas repetidas, podem ser tiradas tranquilamente, porque são informações que estão sendo redundantes no modelo, no conjunto de dados, na verdade, né?
Bom, aí eu botei ali, vocês podem ver ali a foto de coluna de metadados, né? Aquele Flow ID, ele é uma concatenação de Source IP, Destination IP e vários outros. A única coluna ali que eu não retirei é o protocolo, né? A gente utiliza, mas eu coloquei ali só para vocês verem que esse Flow ID é uma concatenação de vários metadados, tá certo? A coluna similar HTTP eu retiro porque é um bando de link que para o nosso trabalho não faz nenhum sentido, então a gente retirou também. E tem uma coluna muito intrigante ali, que é o inbound, né, que significa ali a entrada, né. Essa coluna, eu fiz os testes, né, diversos testes com ela, e os resultados foram praticamente perfeitos, assim, 100% em quase tudo, 99,99%, e estava muito bom para ser verdade, né. Então, por uma falta de análise mais profunda, né, na interpretabilidade dessa coluna para com o meu trabalho, tá certo? Foi decidido retirar essa coluna porque a gente não conseguiu assim, explicar por que estava indo tão bem, quase perfeitos resultados, né? Então a gente retirou. Bom, é isso. Aqui, então continuando a etapa 1, né? Aqui eu realizei uma combinação de Variance Threshold, que é limite de variância, com o Feature Selection do Random Forest. Então o que eu fiz nessa etapa? Antes disso, o limite de variância ele é uma técnica que remove colunas que os dados, cujos dados têm uma variabilidade menor do que um certo limite. Então, por exemplo, um variance threshold de 0% removeria colunas cujos valores todos sejam o mesmo. Então, por exemplo, uma coluna que tem tudo 1. Em todas as linhas ela é 1. Uma coluna inútil, não está me trazendo informação nenhuma diferente para cada linha. É como se fosse uma coluna constante ali, eu posso remover esse cara, entendeu? Já quando eu coloco 10%, 20%, né, eu estou removendo colunas que elas têm uma certa variabilidade, né, nos valores ao longo das linhas. Então, eu já posso ali estar perdendo um pouco de informação, né? E aí o que eu fiz nesse caso? Eu peguei um intervalo de 0% a 30% de limite de variância, tá certo? E combinei para cada valor desse intervalo de 10 em 10%, né, com um intervalo de 10% a 40% de seleção de atributos. Então eu fiz assim, 0% de limite de variância com 10% de seleção de atributos, né? Isso me gerou uma quantidade de colunas específica. Eu pegava essa quantidade de colunas, treinava todos os modelos, anotava todos os resultados. 0% de limite de variância com 20% de seleção de atributos. Me gerava uma quantidade de colunas, eu treinava todos os modelos, anotava todos os resultados. Eu fiz isso para classificação binária e multiclasse, cada uma com os 5 algoritmos, né, rodando. Na verdade são 6, porque o Navy Base eu rodava sem PCA e com PCA, né? Era muito teste. Então foram feitos no total 16 testes, né, em todos os modelos para ambas classificações, tá certo? E aí na classificação binária eu consegui reduzir de 89 colunas para somente 20 colunas, tá certo? E na multiclasse eu reduzi de 89 colunas para somente 17 colunas, né, com os valores que podem ser vistos ali. Bom, e aqui a gente entra na etapa 2, né, de seleção de atributos, tá certo? Uma vez que eu consegui reduzir bastante, os resultados já estavam bastante satisfatórios, né, maiores até que alguns trabalhos relacionados, eu ainda pensei, será que dá para diminuir mais ainda? Então vem a segunda etapa. Eu peguei os atributos, né? Atributos é igual a coluna, tá? Então eu peguei os atributos que sobraram ali e plotei a matriz de correlação. O que significa essa matriz de correlação? A matriz de correlação ela é uma matriz que mostra a relação entre colunas, tá certo? Então, cada quadradinho desse tem um valor, tem uma pontuação que eu não coloquei ali porque não ia dar para enxergar nada, tá certo? E aí qual é a ideia da matriz de correlação? O foco dessa matriz é simplesmente, quer dizer, o objetivo, o mundo ideal dessa matriz, né, é que você tenha uma correlação de 0%, ou seja, que você não tenha correlação, na verdade, entre as colunas, exceto a coluna label, que seria o meu alvo, tá certo? Mas com que essas colunas tenham uma alta correlação com o alvo. Ou seja, isso não consegui fazer, seria o mundo ideal, tá certo? Então o que eu fiz? Eu apliquei um certo limite, né, para selecionar somente as colunas que entre elas eu tenho uma correlação baixa ou média, tá certo? Mas que ao mesmo tempo eu consiga ter alguma correlação bastante satisfatória com o alvo, de preferência alta, tá certo? Então eu apliquei um limite selecionando todas as colunas que tinham uma correlação menor do que 0,7. E com isso eu consegui diminuir de 20 atributos na classificação binária para somente 8 atributos. E aqui já dá para plotar os númerozinhos porque já aparecem, tá certo? E se vocês verem aí, puder ver, não tem nenhum quadradinho que está com uma correlação maior do que
0,7, né? Esqueci de dizer uma coisa, né? Essa correlação ela vai de -1 a 1, onde 1 significa uma correlação perfeita positiva e -1 uma correlação perfeita negativa. 0 sem correlação, as colunas não têm nenhuma ligação entre si, tá certo? Se vocês observarem ali, né, o primeiro quadradinho ali no canto inferior esquerdo é a coluna tamanho do segmento médio encaminhado, né? E ela tem uma correlação de 0,81 com o alvo, uma correlação que eu considero alta. O que isso significa? Significa que, por exemplo, se eu pego uma linha no meu dataset que tem vários dados, como essa coluna tem uma correlação alta com o alvo, talvez, né, basta eu olhar só para a informação dessa coluna que eu já consigo dizer se é um ataque ou se não é, entendeu? Então isso que significa ter uma alta correlação, né? A importância daquela coluna para eu chegar no resultado, né? Isso que eu quero dizer. Bom, aqui na multiclasse eu fiz o mesmo processo de antes, né? Então eu reduzi de 17 atributos para somente 5 atributos, tá certo? E aqui tem um ponto importante, se você olhar, você pode falar, pô, Rodrigo, mas tem uma célula ali que está com 0,99, que as colunas entre si tem uma correlação alta, né? Você não disse que tirou? Sim, eu tirei, né? Mas foi decidido manter eles ali, por quê? Porque durante os testes, quando eu retirei uma dessas colunas, que são as tamanho médio do segmento encaminhado e tamanho médio do pacote, quando eu retirei uma delas, por algum motivo, né, os resultados diminuíram em 1% mais ou menos. E quando eu fui comparar com os resultados dos trabalhos relacionados, eu estava perdendo um pouco, né? E aí, por se tratar de classificação multiclasse, ou seja, eu estou tentando detectar o tipo de ataque, a gente deu uma analisada um pouco mais a fundo e pode ser que tenha algum ataque, né, que não necessariamente o tamanho do pacote encaminhado é igual ao tamanho do segmento. Isso faz sentido porque o pacote, dentro do pacote tem o segmento, né, que seria como se fosse a informação ali que o serviço vai realmente ler, tá certo? Vai realmente utilizar. E aí pode ser que um hacker ele possa manipular, né, o tamanho do pacote justamente para enganar ferramentas de detecção, entende? Então, por isso que a gente decidiu manter. Essas são as únicas colunas que a gente manteve. O resto, vocês podem ver que está tudo abaixo de 0,7. Bom, e aqui vem uma parte importante. Por que é importante reduzir os atributos? Pô, Rodrigo, por que você está fazendo todo esse trabalho, testando milhões de coisas para reduzir a quantidade das colunas? Bom, quando você tem uma menor quantidade de colunas, você tem um conjunto de dados menor, tá certo? Isso é bem lógico, né? E aí, os modelos utilizam o conjunto de dados para realizar o treinamento, né? Que é o que eu já expliquei antes. E aí, se você conseguir manter bons resultados com uma quantidade pequena de colunas, né, de atributos, tá certo? Você vai garantir que a sua ferramenta ela consegue detectar as coisas em menos tempo, porque são menos dados que ela vai processar, utilizar para dizer se é um ataque ou se não é, tá certo? Então, no contexto de ataque DDoS, isso é bastante bom, é excelente, na verdade, para redes de médio a grande porte, né, que tem um tráfego massivo de dados. Porque dessa forma você consegue analisar rapidamente os dados ali e observando poucas colunas ali você consegue dizer é um ataque, não é ataque do tipo tal, entendeu? Por isso que é importante gastar um tempo aí para selecionar atributos. Bom, aqui eu vou explicar um pouquinho sobre balanceamento e conjunto de dados, né? Assim que eu peguei o dataset, fiz o tratamento, a limpeza e tudo mais, eu verifiquei que o conjunto de dados ele tinha uma quantidade absurda de ataques, né, e uma quantidade muito baixa de tráfego legítimo, né, tá certo? Então, a proporção é de 0,45%. É quase nada, né? Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, preciso balancear esses dados. Primeira coisa que veio. E aí, existem duas formas de você balancear os dados. Você pode simplesmente pegar as amostras, né, que seriam as linhas, da classe minoritária, tá certo? E simplesmente duplicar elas, ou seja, você vai realmente fazer cópias, tá certo? Só que isso não é muito legal porque você não está trazendo nenhuma informação nova, né, para o conjunto de dados, consequentemente para os modelos, né? O modelo seria os métodos de aprendizado de máquina, tá? Os algoritmos. E a outra forma seria você criar dados sintéticos, tá certo? O que para mim pareceu bem melhor, mais interessante, porque eu já estou trazendo informações novas, né? Então, eu dividi em dois cenários, né? O cenário 1, onde eu utilizo a técnica do Smolt, né, que ele cria dados sintéticos e ele funciona basicamente assim. O algoritmo ele seleciona uma amostra, né, de uma classe, por exemplo, né? Então, digamos que me selecionou. E depois ele seleciona vizinhos, né, dessa mesma classe, né? Vizinhos distantes, né, que estejam mais distantes. Então, por exemplo, seleciono eu e algum de vocês aqui. E aí, entre esse intervalo, ele cria as amostras novas, entendeu? Dessa forma, ele garante que ele está criando novos dados, mas ainda dentro ali da mesma classe, tá certo?
Bom, então eu dividi em dois cenários essa parte, né? O cenário 1, onde eu crio, onde eu faço uso de dados sintéticos, então eu faço balanceamento com dados sintéticos, tá certo? Então eu criei dois subconjuntos, um de 30.000 e outro de 320.000, tá certo? E o cenário 2, eu não utilizo dados sintéticos, eu só utilizo dados do próprio dataset, tá certo? Então, para fazer isso, eu pego a classe maior, que é a classe de ataque, e reduzo ela para o mesmo tamanho da classe menor, que é 2.870. Então, no cenário 2, ambas as classes ficam com 2.870 amostras. É isso. Na multiclasse, é o mesmo processo da binária, só que aqui eu não uso sintético, não uso nada, né? Eu simplesmente faço a leitura dos ataques, né? E vocês podem ver ali em quantidade que todos os valores são diferentes, tá certo? Então, eu faço o balanceamento desses ataques como? Eu pego todos os ataques, né, na verdade, e reduzo a quantidade deles para a quantidade do menor ataque, que nesse caso é o NetBIOS com 13.919. Então, eu reduzo todos eles para 13.919. E aqui a gente pode ver os ataques que eu selecionei, né? Então, MSSQL, DNS, LDAP, NetBIOS, né? São os 4 caras que eu aloco em uma mesma categoria, que eu chamei de outros. Vocês podem ver que eles pertencem ali a uma mesma categoria de ataques de reflexão, esses 4, né? E os outros são NTP, SymFlood e UDP Flood, que eu aloco eles em cada um em uma categoria específica. Bom, para a avaliação, que é para ver o desempenho do meu modelo, eu estou utilizando todas as clássicas, que são acurácia, precisão, sensibilidade, F1 Score e ROC-LC, porém não dá para ficar todas aqui também, né? E como já pode se esperar um pouco, meu trabalho ele gerou várias tabelas de resultados, né? Então, quando eu fui somatizar e comparar com os trabalhos relacionados, o que eu fiz? Eu foquei o que os trabalhos relacionados estavam falando, e a maioria deles falava de precisão e acurácia. Então, quando eu fui somatizar, eu criei alguns gráficos, né, comparando os meus resultados de acurácia e de precisão com os outros trabalhos relacionados. Então, nessa apresentação, eu só vou estar mostrando acurácia e precisão, né? E a precisão, ela é uma métrica que ela mede a proporção de amostras verdadeiramente positivas em relação ao total de amostras positivas, né? Então, esse VP significa verdadeiramente positivas, ou seja, é uma amostra que ela é positiva e o modelo classificou como positiva, ele acertou, muito bom. E a FP é uma amostra falsa positiva, ou seja, é uma amostra que ela é verdadeiramente negativa, mas o modelo classificou como positiva, ele errou, então é um falso positivo, tá certo? E a acurácia, ela é uma métrica que ela mede a proporção de amostras verdadeiramente positivas em relação ao total de amostras. Essa acurácia é uma métrica básica, né, de desempenho, ela é muito usada quando você tem conjunto de dados balanceados. Então, se você quiser ver o desempenho do teu modelo de um modo geral, se os dados estiverem balanceados, os dados que você usou para treinamento, né, você pode olhar simplesmente para a acurácia, certo? Bom, aqui vem na parte dos resultados e aqui tem, na classificação binária, né, aqui tem um gráfico em barras, tá certo, que eu plotei, com os resultados dos meus melhores modelos nos diferentes cenários que eu criei para a classificação binária, cenário 1 e cenário 2. E no cenário 1, né, os diferentes subconjuntos, que é o de 30.000 e 320.000 amostras. Esses conjuntos são os conjuntos que eu utilizo de geração de dados sintéticos, certo? E aí, como vocês podem ver aí, os melhores valores aí, as melhores pontuações, são a do cenário 1, que são a que eu utilizo dados sintéticos. Elas são maiores do que todos os outros trabalhos relacionados, tá certo? Mas aí você pode falar, mas aí não vale porque você gera dados sintéticos, não vale. Beleza, é para isso que existe o meu cenário 2, que é o cenário que eu só utilizo dados do próprio dataset, tá certo? E aí no meu cenário 2, né, minha melhor pontuação foi 99,85%. Né, ali no cenário 2 antes. Esse antes é porque senão vai ficar muito grande para escrever, eu escrevi só antes. Mas é o cenário 2 antes da análise da matriz de correlação, ou seja, são os resultados após a primeira etapa de seleção de atributos, certo? É isso, que no caso ali são 20 atributos que eu consegui. E aí, com esse meu resultado do cenário 2, eu ganho de todos os outros trabalhos em nível de pontuação, né? Só não ganho do trabalho 53, que ele fez 99,87%. E eu fiz 99,85% no cenário 2. Perdi por 0,02. Porém, em contrapartida, esse trabalho ele utiliza 52 atributos para chegar nesse resultado. Eu utilizo 20 só, 20 atributos. Ou seja, o cara utiliza mais 2,5 vezes mais atributos, quantidade de atributos do que eu, né? Mas eu perdi para ele, em questão de pontuação. Já na precisão, é o mesmo gráfico, né? Vocês podem reparar que está sem a barrinha roxa, tá vendo? Porque na precisão, esse trabalho referente da barrinha roxa, ele não especificou, então eu retirei aqui na precisão. Bom, aqui os resultados são similares ao
da acurácia, né? Então, no cenário 1, os meus resultados são maiores do que todos os outros, só que se você olhar para aquilo, mas não, você gerou dados sintéticos e tal, se você olhar o cenário 2 somente, que eu utilizo só dados do próprio dataset, né? Aí segue o mesmo processo ali. Eu consegui uma melhor pontuação de 99,9%, tá certo? E ela é melhor do que todos os outros trabalhos, exceto o 53 ali, que dessa vez eu não perdi. Ficou igual, equivalente ali com 99,9%. Porém, com essa ressalva de que eles ainda continuam usando os 52 atributos e eu 20. Bom, já aqui no multiclasse, o meu melhor algoritmo foi o Randall Forest, né? E aqui está o relatório de classificação do Randall Forest, né? Então vocês podem ver aqui que o ataque sim, tá certo? Tá tudo 1, quer dizer que eu consegui identificar com 100% de precisão o ataque sim. Então, caso uma rede receba esse ataque sim, a minha inteligência artificial detecta de primeira, já diz logo que é um ataque sim, né? Com relação aos outros ataques, eu tive uma pontuação acima de maior ou igual a 98%, certo? Como vocês podem observar ali. E a acurácia, no geral, ficou 99%. Bom, já na conclusão aqui, essa primeira tela tem um resumo, né, dos resultados, basicamente. Então, os modelos utilizados obtiveram excelentes resultados comparado aos trabalhos relacionados. Né? Na classificação binária, o máximo que eu consegui chegar foi 8 atributos, né, e os resultados do cenário 1 foram os melhores do que qualquer outro trabalho. Né? Já o resultado do cenário 2 é aquilo que eu expliquei, eles foram superiores a todos os outros trabalhos, exceto o trabalho 53, que obteve 99,87%, e aquilo que eu falei que eu perdi de 0,02%, em compensação eles usam muito mais atributos do que eu para chegar num resultado bem próximo, né? E na classificação multiclasse eu consegui reduzir de 89 colunas para somente 5, tá certo? E consegui resultados equivalentes ao trabalho 51, que é um trabalho onde eles detectam 11 tipos de ataque do dataset, dentre os 13. E esse trabalho também teve 100% de detecção. E no caso desse trabalho, eles tiveram, para os outros ataques, né, além do SIM, detecção maior ou igual a 95%. Certo? O meu foi detecção maior ou igual a 98%, porque eu só classifico 7 ataques, mas como são 4 categorias, né, meio que 4 ali. Né? Bom, e aí para trabalhos futuros, né, tem algumas coisas que pode fazer, ainda é possível melhorar esse meu trabalho, né? Então os tópicos são os seguintes, né? Implementar outros algoritmos de classificação que não foram selecionados anteriormente, como o KNN, por exemplo, né? Eu não implementei. Testar o modelo em um sistema real para comparar os resultados com os obtidos, né, durante os testes, aprimorar as formas de pré-processamento, também aplicar técnicas de otimização de hiperparâmetros, que eu não utilizo também no meu trabalho. Os hiperparâmetros que eu utilizei foi manualmente mesmo, estão testando na mão ali, mas existem algoritmos que testam múltiplas vezes ali, muito mais rápido do que uma pessoa manual, né? Então pode implementar isso também. E, por fim, pesquisar outros datasets, né, confiáveis, como o SIC-DS 2017, que também foi produzido pela mesma equipe de cibersegurança, né, na qual eu peguei o meu dataset, tá certo? Com o objetivo de aumentar a cobertura de ataques, né? É isso. Aqui tem as referências que eu utilizei e agradecimento. Muito obrigado. Olá, Rodrigo. Obrigado aí pela apresentação. A gente vai passar agora para a comissão da banca. Tá? Vamos começar aqui. Bom, obrigado aí, Rodrigo, pelo convite. Eu sou da aula de estudante, sempre um prazer. Possibilidade de eu aprender um pouquinho desse negócio de segurança, entendeu? Cara, você tem que dar os parabéns pelo trabalho, né? O trabalho ficou muito bom. Um tema aí que eu sei que dá para trabalhar bastante, utilizar esses algoritmos de aprendizado de máquina para fazer detecção de ataques. A gente escolheu o ataque de DDoS, né? Sim. Então, muito atual. Então, parabéns aí. Cara, acho que o seu texto ficou muito assim completo. Mostrou ali o problema que você quer estudar, mostrou a parte de fundamentos de redes de computadores, segurança, parte de aprendizado de máquina, inteligência artificial. Gostei muito, cara, que você fez essa comparação aí com os trabalhos relacionados. É bem interessante, não é comum. Definiu lá a metodologia, direitinho, fez o cenário. Então, assim, bem
bem legal o seu trabalho. Gostei muito, os resultados foram muito bons. Estou vários modelos. Pô, tal. muito. Então, parabéns, né? Assim, eu vou passar alguns detalhes aqui, depois eu vou mandar a apresentação para vocês, com o PDF todo montado e tal, para vocês julgarem o que vocês acham que vale a pena para enriquecer a versão final do trabalho, que é o que vai ficar, né? Sim, sim. Quer que abra? Não, por enquanto não. Sua apresentação foi muito boa, cara, gostei muito, seguro, né? Pô, Falando bem, e o tempo? tranquilo. Hã? Tempo. Não, o tempo foi tranquilo também, deu o quê? 41 minutos, 40 É isso. Aí eu tava batendo 39, 41, 40. apresentou bem, sabe? Muitas coisas que eu fiquei assim, anotei o texto aqui, eu acho que podia ter explicado melhor, você acabou explicando bem na apresentação. Isso é muito comum acontecer também, então a apresentação foi muito boa, cara. Gostei muito mesmo. Se você estava nervoso, não parecia. Não, no início eu dei umas engasgadas na parte de introdução ali. Depois foi. Quando chegou a parte de fundamentação teórica, eu falei, isso eu já vi milhões de vezes. Aí só fui falando. Não, cara, achei muito bom. Tá, aí eu vou passar uns detalhes aqui, cara, só para de repente ir tirando umas dúvidas e ver o que dá para melhorar, né? Vou começar pelo resumo. Seu trabalho tem um tamanho bom, assim, você escreveu bastante. Posso botar aqui o trabalho? Pode que vai acompanhando. Escreveu bastante, então assim, eu sei que é difícil, né, a gente tentar sintetizar tudo que você fez aí num texto, então, e também numa apresentação, né? Não dá para explicar tudo que você fez aí 1 ano ou talvez mais de TCC, então isso é uma boa. E aí não, vou começar, vou fazer diferente aí. O que você achou mais difícil, assim, desafiador? Eu sei que você mexeu bastante nessa parte de pré-processamento de dados, né? Para ajustar a dataset e tal. Sim. O que você acha que foi? Mais difícil? Cara, acho que o mais difícil foi a parte de balanceamento antes, né? No início. Porque foi a primeira coisa que eu pensei, foi realmente balancear os dados, né? Só que muitos outros trabalhos, eles não fazem balanceamento, né? E aí no início eu já tinha balanceado e estava tendo esses resultados absurdos, muito melhores do que os outros trabalhos de artigos internacionais. Eu esqueci de falar isso. Eu selecionei 6 artigos, dentre esses 6, um é do MDPI, é isso, né? É porque eu sempre confundo a sigla, e os outros 5 são do I3E. Né? Aí quando eu gerei os resultados lá com os cenários, né? Com dados sintéticos, eu olhava assim e falava, pô, isso aqui tá no I3E? Pô, mas o resultado tá bem maior que isso. Eu ficava olhando assim, pô, que isso? Mas eu falava, pô, aí eu li muito trabalho. Eu lia vários caras e eu falava, os caras não fazem balanceamento. Eu, pô, e agora? Aí eu falei, pô, mas o tráfego benigno é muito pouco, como é que eu vou balancear isso? Aí eu tentei utilizar algumas outras técnicas e tal, mas aí no fim era uma parte muito simples. Eu falei, pô, basta só reduzir o ataque de DDoS para ficar igual a mesma quantidade de tráfego benigno. Perfeito. O ajuste de dados ficou muito pequeno, né? Ficou em torno ali de 5 mil e pouquinho, né? Comparado aos outros, estava 300 mil, 30 mil, né? Mas aí, quando eu apliquei os testes, os resultados foram ainda superiores a alguns trabalhos internacionais, tipo de 3E, né? E eu perdi em 002, infelizmente, para aquele cara lá. Mas eu olhei e falei, pô, os resultados também foram muito bons. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada aqui. Sempre a síndrome do impostor. Tem alguma coisa errada aqui. Aí eu revi milhões de vezes e tal. Enfim, eu acho que foi essa parte mesmo do balanceamento inicial, entendeu? Até eu perceber que eu fiz esse cenário 2, né, na classificação binária, e também foi tão bom quanto o cenário de dados sintéticos. Aí eu fiquei mais tranquilo. Eu também fiz, que eu não coloquei, só coloquei no texto, né, não coloquei na apresentação. Utilizei cross-validation também nos modelos, né, para ver se realmente estava com pontuações boas ou era cagada, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, essas pontuações eram tudo 99, aí eu falei, então tá dando certo aí, tá bom. Excelente. Cara, então, acho que só para dar uma coisas que podem melhorar, né?
você fala assim, ó, pensando nisso, esse trabalho propõe a criação de um modelo. Aí depois você coloca lá, depois dos P, C, um modelo. E tal. Os modelos, aí é um modelo, são vários modelos. Verdade, então, tá certo. Eu marquei alguns detalhes assim que a gente quando está escrevendo texto, cara, a gente vai realmente. E aí, por exemplo, coisas que você podia explicar, né? Então você bota assim, diversos testes são feitos nesse trabalho. Quais testes, né? Pode explicar um pouco melhor e tal. E tem outros detalhes aqui que eu marquei. Para você ir ajustando. Não tem problema do resumo ficar muito grande, não? Porque eu tentei dar uma enxutada. Não tem problema não. Então, se quiser, eu explico os testes todos que eu fiz. Não tem problema nenhum. Não, sim, eu vou fazer isso. Beleza, vamos lá. Introdução. Aí eu marquei algumas coisas, tá? Então, por exemplo, lá na página 2, você começa o parágrafo com 3 aqui, com uma referência, e podia a referência vir depois, eu não botei esses detalhes. Ah, sim. Tem algumas vezes que você bota a referência, igual ali lá, em 2003,5. Aí podia ter uma vírgula, eu tentei marcar, tá? Uma vírgula depois como se fosse um aposto ali, esse 5 está entre vírgulas. Algumas referências você fez assim, podia ter melhorado, né? E aí, lá no 1.1, bota lá no tempo. 1.1. Você bota assim, Opa, aqui embaixo. Na página 3. Aí você bota assim, né? Trabalho de prova de detecção de ataques, beleza, não sei o quê, por meio da aplicação de técnicas avançadas de aprendizagem de máquina. Aí tem que ter cuidado, cara, com essas palavras fortes, né? Sim. Por que você considera que essas são avançadas? Não tem outra distinção? Você escolheu assim? Então, assim, Entendi. não precisaria da palavra avançadas, né? Na delimitação, por exemplo, você bota ali a avaliação de diversos métodos. Diversos quantos? Quais? Depois você fala que são 5. Poderia ser 5 metros, não precisa ser. Eu sei que a gente acaba falando isso, né? Sim, não, tá bom. Eu ler, pô, cara, tem diversos, né? Não, eu tô gostando, vale a pena você deixar certinho, entendeu? Por exemplo, na descrição lá, aí você já fez o contrário, cara, na página 5. Você bota lá, aqui, ó. O quarto capítulo apresenta superficialmente a área de inteligência artificial. Aí o cara que está trabalhando aqui, eu falo, pô, mas por que ele apresentou superficialmente? Sim, não tinha mais verdade. Porque ele ter explicado um pouquinho melhor? Sim. Então, aqui você fez o contrário. Sim, lá em cima você valorizou, aqui você deu um tiro no pé. Sim. Não precisa dessas palavras fortes. É porque realmente antes estava superficial a inteligência artificial, realmente. Mas depois eu aprofundei bastante, aí esqueci de realmente tirar esse cara. Assim, a gente tem essa dificuldade, cara. A gente que é engenheiro, né? A gente tem dificuldade de vender o peixe, assim. A gente tem que saber vender melhor o nosso produto. O Davos falou isso várias vezes já. Aí, cara, vai lá na página 11. Aí, beleza. Aí você já foi para a parte de rede, né? Isso. Gostei, cara. Você explicou ali o modelo OSI, o modelo CPIPE. Mas aí, olha só o que você bota na página 11. Olha, é isso aí mesmo. Cadê? Por como o presente trabalho investiga a detecção de ataque TD-OS na camada de transporte. Eu falei, cara, mas é a primeira vez que você fez mesmo na camada de transporte? Que foi a primeira vez que você fala disso. Podia ter falado lá em cima. Né? Quando você está explicando que você está focando. O que você falou, né? Você explicou lá em cima. Eu explico você em cima. Lá em cima depois, que o cara pode fazer em várias camadas. Isso, são 3 camadas que podem ser feitas. As técnicas que você está usando, né? É o lance de vender o peixe, cara. É uma coisa específica que você tem que falar lá em cima. Beleza. Desde o início, explicar por que você está fazendo a camada de transporte. Porque você vai avaliar o TCP, o PP, sei lá o que. Mas eu explico aí. Vale a pena você deixar claro. Eu fiquei pensando assim, pô, a gente está no capítulo 2, ele podia ter falado isso direto desde o resumo, na conclusão. Tem que falar de novo na conclusão, né? Que não é uma coisa que poderia ser aplicada em várias camadas. Você ficou na camada de transporte. Então acho que você podia
podia ter feito isso. Aí lá no capítulo 3, cara, tem umas partes, quando você fala dos ataques, não sei o quê, a partir do dedo 3.1, né? Aqui no 3.1, por exemplo, você cita várias técnicas, né? Fala firewall, IDS, PF, WAF, WFA. Podia ter, cara, uma referência, entendeu? Que abarque essas técnicas todas, entendeu? Só para a gente ter uma. Inclusive, em várias partes do seu texto, eu senti falta de referências. Né? Quando você explica algum detalhe, alguma técnica específica, né? Alguma coisa específica, vale a pena você colocar referência. Não, né? Como diz o Diego Haddad, você pode abusar das referências, entendeu? Tarado das referências, pode usar quanto você quiser. Quanto mais melhor, entendeu? Mostra que você leu, você está de acordo com a literatura. Então você vai ver alguns pontos do texto que eu peço para você colocar referência. E avalie aí junto com o Dalton onde que vai, como vai. Cara, aí é o seguinte, a figura 8 e a figura 9, eu não sei, cara, se nos artigos as figuras são assim, mas... Não ficou maneiro. Eu não sei assim, porque a figura é o seguinte, a figura 8 exemplifica um ataque de negação de serviço. Aí tem no computador uma seta escrito DDoS no servidor. Eu não sei dizer, cara. Pode ser que eu esteja errado, até que todos os livros o cara usa essa figura para dizer que é um ataque. Mas isso pode ser qualquer coisa, pode ser o computador transferindo uma mensagem para o servidor. Eu não sei nem se, assim, eu quero dizer o seguinte, não sei nem se dá para melhorar, entendeu? Entendi. Mas eu não sei se isso explica, entendeu? Exemplificação de um ataque. Aí a outra, é a mesma coisa, você coloca 4, vários ali, né? E no texto você fala que são ataques específicos. Então eu deveria ter, por exemplo, o fluxo de cada um desses caras, talvez. Então eu não sei se é besteira minha, pode ser, entendeu? Se for, mas eu não sei se essas figuras exemplificam o ataque, entendeu? Sim. Eu também não sei se dá para melhorar, entendeu? Não, sempre dá, pô. Desculpa, entendeu? Mas, sempre dá. ou talvez os artigos mostrem essa figura mesmo e, igual você colocou ali, adaptaram de Cloudflare não foi lugar assim, sem referência. Mas pode ser que seja uma referência, mas sei lá, Não, eu posso melhorar. alguma coisa nessa figura, entendeu? Aí abaixo, quando você explica os ataques, eu pedi para incluir alguma referência, igual eu falei. Botei uma caveirinha do lado do filho da morte aqui. Por exemplo, aqui, essa figura 10 eu achei que ficou melhor, cara, entendeu? Ah, tá, sim. Esse é um melhor, ataque de DNS de reflexão, no caso. Gostei dessa figura. Vou ficar, não vou falar muito, cara. Vamos lá, capítulo 4, inteligência artificial. De novo, frases fortes, cara, antes do 4.1. A inteligência artificial oferece uma abordagem inovadora e muito eficaz para a detecção de ataques de DDoS. Aonde está? É o aprendizado de máquina. Por quê? Você tem que explicar. Ah, tá, aqui embaixo. É inovador e por que é muito eficaz? Ou bota uma referência e a gente usa isso como... Né, alguém já fez vários trabalhos sobre isso, mas vale a pena você dizer, pô, por que é eficaz? Porque você consegue se adaptar a vários tipos de ataques. Posso falar dessa parte do identificar os padrões nos dados, Vale a pena, cara, você desenvolver mais. Aqui, ó, quando você fala de aprendizado supervisionado, não supervisionado, SEND, eu botei tudo aqui, colocar uma referenciazinha. E aí, se você for botar referência, se tiver alguma correlação com ataques, melhor ainda, entendeu? Entendi. Mas, Pô, aí, cara, você bota lá antes, aqui, ó, na página 22. Porque você explica que você usa várias técnicas. Aí você fala assim, ó, o presente trabalho faz uso de
rede neural artificial e outros métodos. Aí eu fiquei, pô, mas você citou a rede neural. Sim. Aí eu fiquei, pô, mas por que você deu destaque na rede neural? E na verdade nem foi ela que deu o melhor resultado. Sim, então. Posso responder essa parte? Lógico. Ah, tá. Antes aqui, eu citava a rede neural e logo abaixo tinha um parágrafo descrevendo a rede neural. Só que aí, durante uma das reuniões que eu fiz com o meu orientador, né? Ele falou, pô, não fica muito bom aqui. E aí eu concordei, eu falei, realmente não fica, porque eu estava descrevendo bastante a rede neural e não era já específico de rede neural, entendeu? Não estava na seção específica de rede neural. Então aí eu consertei essa parte, mas ainda ficou o rede neural. Talvez precisa ser genérico, né? Faz Entendeu? vários métodos. É porque eu queria, nessa parte especificamente, eu senti falta de um parágrafo ali no meio que conectasse o que eu estou falando em cima com os métodos embaixo. Os métodos, né, que você usa. Então, inclusive, acho que você explicou muito bem, cara. Alguns detalhes, cara, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente está explicando essas coisas de matemática, entendeu? Porque, por exemplo, aí você começou a cair num problema que não é simples, mas aqui, ó. Veja lá na página 24, depois da figura 13. Você fala do perceptron, não sei o quê. Além disso, o perceptron usa uma função de ativação capaz de resolver apenas problemas linearmente separados. Aí vale a pena você dar um exemplo do que é isso, entendeu? Entendi. O cara está lendo, carrega o leitor pela mão. Sim, não, beleza. Mas o que é esse negócio de linearmente separado? E abaixo, aí vai ter umas partes, por exemplo, na página. Eu gostei muito, por exemplo, que você colocou as funções as equações das funções de ativação naquela tabela. Sim. Muito legal. Aqui eu acho. Só que aí logo embaixo você fala, né? No MLP, os pesos, não sei o quê. Esse algoritmo é frequentemente mais usado para treinar redes neurais profundas. E, aí você colocou uma referência que eu achei bom, que é a primeira vez que você fala desse negócio. Sim, era a primeira vez do backpropagation. E aí, logo nesse mesmo parágrafo, você também faz lá, ó. Depois é calculado o gradiente para cada peso, usando a regra da cadeia. Aí depois você fala do gradiente, otimização com gradiente descendente. Então toma cuidado com essas frases, com muitos conceitos assim, né, meio jogados, né? Sem explicar, porque o cara fica meio perdido. Fala, caramba, bicho, tem gradiente descendente, tem regra da cadeia. Então, sim, entendi. Pô, eu estudei pra caramba pra tentar entender essa parte. Aí eu realmente, quando eu entendi, eu só taquei os conceitos assim. Eu imagino. E aí, cara, tem um negócio que eu acho que, e essas coisas todas que eu falei, assim, tem um negócio que eu acho que vale a pena explicar. Porque logo quando você fala do teorema de Bayes e tal, do Naive Bayes, né? Aí você começa a falar das colunas do seu dataset. A gente sabe que as colunas estão relacionadas às características, aos atributos, né? Mas isso não é claro. Então, quando eu marquei várias partes, por exemplo, você fala assim, ó, o modelo considera que os dados das colunas são independentes entre si. Fala, cara, que negócio é esse de coluna? Então, vale a pena você, né, depois você fala em atributos, melhor chamar de atributos. Ou você explica, cara. Entendi. Você fala, você bota um exemplo. Eu ficava. Com 3 atributos. Eu realmente ficava alternando. As colunas estão. O dataset pode ser visto como uma matriz. Beleza. Cada coluna da matriz pode ser entendido como um atributo, né? Cada linha. Vale a pena, porque aí o cara, beleza, entendeu? Porque depois você começa a falar um monte de coisa de coluna, Sim. que tirou coluna, que botou coluna. O cara, mas tem um negócio de coluna. E aí você fala os atributos, aí o cara fica difícil entender. Sim. Entendeu? Beleza. Qual é a relação das colunas com os atributos? Por exemplo, né? Aí eu pedi aqui uma referência, enfim, lá no último parágrafo da página 22, você fala da entropia, que tem a ver com aquela questão do ganho de informação, né? E do índice Gini, né? Valeria a pena talvez colocar uma referência desses caras, né? O índice Gini é interessante mesmo. Sim, É o
usado até na economia. Né? Exatamente, é um índice da economia. Quando eu olhei assim... Uma vez para medir nível de desigualdade entre as pessoas. Quando eu li a primeira vez, eu pensei, porra, isso aqui é de economia. Eu falei, pô, tô errando tudo aqui no trabalho. Aí eu vi que é aplicado na computação também. Vale a pena colocar uma referência. E aí, nas seguintes, ó, quer ver, ó, na página 29, tem algumas frases, cara, isso, de novo, ó, além disso, o Random Forest possui um atributo chamado Feature Selection, né, que permite selecionar as melhores colunas do dataset. Aí o cara, porra, mas tem a ver com coluna, né? Aí depois você fala da importância de Gini. Importância de Gini, né? Entendeu? Vale a pena você dar uma explicada nessas coisas. Sim, essa parte do Gini é porque o cálculo do Gini, na verdade, ele calcula a impureza. Isso, a impureza. Isso aí. Nas colunas. Tem uma figura que você cita, cara, a figura 17 logo em seguida, que você fala tem retas, cadê? Hiperplanos, deve ser. São as retinhas, são as linhazinhas que conectam as bolinhas vermelhas e azuis nos hiperplanos mais próximos. Não dá pra ver, não? Não, eu posso trocar a cor. Não, eu tipo, não, vermelho, sei lá. Eu velho de óculos nenhum já. Mas eu não vi as linhas assim. Beleza, eu expliquei. Eu anotei várias coisas pra você. Pô, bicho, me deixou na maior curiosidade na capítulo 5. Você fala um negócio aqui, quer ver, ó? Cadê? Ó, a primeira é a ferramenta visual exclusiva para ajudar pesquisadores a aplicar, a encontrar, explorar artigos. A plataforma gera um gráfico de conexões. Mas Aí você fala do seu, cara. Eu falei, cara, queria ver como é que ficava esse gráfico do meu artigos, entendeu? Essa aí é a Connect Papers, se eu não me engano. Fiquei curioso para saber como é que ficaria. Muito legal isso, cara, vocês terem feito a pessoa da computação agora, esse negócio aqui. Revisão sistemática, né? Falar as palavras que você vai procurar. Então, isso era meio que um padrão, né? Aí eu só fui botando. Todos os TCCs têm meio que isso. Tem uma coisa que eu não entendi, cara. Na página 34. Você está falando de algum artigo aqui. Aí você coloca aqui, ó, o resultado do experimento demonstra que essa estrutura de confiança supera técnicas convencionais, em métricas como taxa de detecção apresentando 95,8% em comparação com 74,9%, aí você bota o firewall e 60% a ODV. Aí eu não sei, cara, porque a ODV é um protocolo, não é uma métrica, né? Sim, então, esse trabalho é um trabalho que meio que está relacionado ao ataque de DDoS, só que é distante assim do que eu estou fazendo. Né? Ele é um trabalho que detecta ataque de DDoS em redes ad hoc, redes veiculares. Aí é isso, tipo, aí essa parte aqui, para explicar, eu li e se eu não me engano eu acho que eu peguei não sei se foi do resumo ou da conclusão deles, alguma coisa assim. Então, mas repara o seguinte, fica aparecendo que são 3 métricas. A taxa de detecção deu um resultado de 95,8%, isso é uma métrica. O firewall, eu não sei o que é, seria uma outra métrica, que deu um resultado de 74,9%. E a ODV é como se fosse uma outra métrica, dando um resultado de 60%. Na verdade, não é isso, né? Tinha uma rede que usava o protocolo de para a ODV, que o cara calculou provavelmente essa mesma métrica aqui, taxa de detecção, que teve 60%. Então, vale a pena você dar uma... Entendeu? Fica parecendo que você está comparando uma métrica com um protocolo. Entendeu? E aí depois você cita ainda de novo, ó. Taxa de entrega de pacote. Provavelmente ele calculou a taxa de entrega nesse, sei lá, deve ser, não sei o que é firewall, deve ser um protocolo. Também sei. E o outro uma rede com a ODV. Só para dar uma explicada, entendeu? Melhor essa parte aí. Beleza, gente. Tô quase acabando, hein? Cara, eu gostei muito da figura da taxonomia. Essa aqui?
20, quando você 20. apresentar a taxonomia. Fiquei me perguntando se não valeria a pena 20. colocar Ah, aqui. aqui. Quando você fala dos ataques. Eu sei que você Pensei tem isso. os ataques Pensei. existentes no dataset, mas eu achei que essa figura ficou legal. Porque quando você fala dos ataques, você podia botar lá assim. Mas, de novo aqui, ó. Lá no 6.3.1, lá embaixo, você coloca. De um total de 89 colunas, foram removidas as colunas de negócio de colunas. Os atributos. Explicar essa parada. Sim. Qual que você falou? 6? Não perdi aqui. 6.3.1, página 39. Ah, é. Esse é um negócio, eu acho o negócio mais importante que você tem que fazer, explicar no dataset, o negócio das colunas. Ninguém entende o que é coluna. Outra coisa, cara, quando você fala das correlações, lá na página 42, só uma sugestão. Lá antes da primeira figura lá da matriz de correlação, eu sugeriria você, quando dá 0 ou 1, ao invés de usar a correlação perfeita, botaria forte. Forte. Show. Eu acho que forte é melhor. Perfeito. Gostei muito de uma explicação que você fez aqui na página 46. 46. Essa aqui? Abaixo. Muito boa essa explicação, cara. Muito boa mesmo. Anotei. Boa. Anotei mais algumas coisas, cara. Cara, esse negócio dos moldes, cara, você explicou muito melhor. Maneiro, né? Na apresentação. Pô. Eu anotei aqui e falei, cara, que coisa Na estranha. apresentação. O cara diz que a base de dados é muito grande. Aí você teve que subamostragem. Depois, devido Exato. a questões que você não explica, a subamostragem não foi uma solução boa. Você resolveu sobreamostrar criando dados sintéticos. Aí eu falei, caraca, bicho, mas aí você explicou bem. Não, então, foi por isso. Quando eu vi, eu falei, caraca, é absurda a quantidade de ataques comparada com a quantidade de tráfego benigno. Aí na mesma hora, porque a gente aprende lá com o Saraiva, balancear e tal, na mesma hora veio na minha cabeça, preciso balancear isso aqui. E aí que veio a ideia de procurar e tal. Não, mas você explicou bem. Vale a pena dar um refino ali no texto. Vai lá, cara, tá quase acabando, né, Júlio? Tranquilo, Página 57. tranquilo. Olha só, eu não sei, cara, se dá pra melhorar, mas essa figura 26, que eu achei que não dá pra diferenciar muito, entendeu? Todos os resultados são muito parecidos, parece que é tudo igual. Todos ficam na casa de 99 e uns quebrados. A maior parte. Às vezes dá um zoom a partir de 80%. Pode ser. Ah, boa, Pode ser, verdade. deixa eu botar de 0 ou bota numa tabela. Pô, verdade. Isso aí que o Dalvas falou resolve. Boa. Ou a partir de 90. Acho que 90 ficaria legal, né? Porque aí eles diferenciam em 98, Vai 99. ser tudo igual, né? Sim, não, verdade. Verdade. Cara, e a última coisa é o seguinte, aí eu vou falar ao contrário, né? Eu não sei. Pô, você apresentou um apêndice com 3 tabelas, cara. Não precisa fazer apêndice. É porque, nesse caso, são resultados entre as etapas de seleção de atributos, entendeu? Não são resultados finais ali. Quer dizer, isso é só uma sugestão. Sim, entendeu? não, tudo, claro. Mas, Eu particularmente, quando eu estava desenvolvendo, eu pensei, pô, se eu tacar essas tabelas aqui, coisa pra caramba de tabela, eu pensei que vocês iam reclamar, entendeu? Aí eu falei, vou botar em apêndice. Porque é muito resultado. parabéns. Acho que o trabalho foi muito bom. Mais uma vez aí, parabéns a você, professor Dalvas. Acho que vale a pena aí, né? Acho que chega um artigo, sim. Os resultados ficaram muito bons. Você testou várias coisas. Pô, eu testei muita coisa, professor. Então, assim, você tirou Pô. muito resultado. Você fez várias técnicas. Então, assim, merece um artigo. Tem que ficar
Tá? Parabéns. Obrigado, Legal. Valeu. Obrigado, Rodrigão, de novo. Valeu, professor. O que você falou? Não, pô. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer também ao convite, ao seu, ao para mim é um prazer estar participando da banca, né, aprender coisas novas. Eu vou começar falando aqui, como o Felipe já falou muita coisa, né, eu vou tentar focar em umas coisas um pouco diferentes também. Começando pela apresentação, sua apresentação foi muito boa, realmente, como o Felipe falou, você com uma boa postura, né, as ideias muito claras, clareou muita coisa que eu ia te perguntar aqui, você respondeu perfeitamente já na sua apresentação. Tá? Então, de fato, foi muito boa, demonstrou um bom domínio do assunto, né? O tempo foi legal, tá? 41 minutos, está super tranquilo. Ficou bem interessante aqui também. O trabalho, agora eu vou falar do trabalho como um todo, e aí depois eu vou especificando ali alguns pontos. Né? O trabalho está bem escrito, né? Tá um trabalho bom de ler, né? Assim, eu gostei de uma coisa que você colocou na apresentação, eu coloquei como uma sugestão, e depois você vê com o Dalvin, que é separar a fundamentação teórica, que no seu trabalho ele está direto, ele está na introdução. Aí a introdução está bem legal, eu gostei bastante. E aí depois já vem rede de computadores, um atrás do outro, assim, segurança da informação, inteligência artificial, aí metodologia. Então talvez fosse interessante colocar um capítulo e juntar todos esses itens num capítulo de fundamentação teórica. Sim, pode falar? Não, pode falar. Eu tava fazendo assim inicialmente, mas em algum dos temas, né, de fundamentação teórica, não me lembro se era na inteligência artificial, alguma coisa assim, eu ia precisar de um quarto nível ali, por exemplo, sei lá, um exemplo, 3.1.1.1, entendeu? Aí, nesse quarto nível, acho que eu não consegui em LaTeX, aí por isso que eu dividi em redes, um capítulo, segurança, outro e coisa outra. Mas, se puder, eu faço assim também, faço definindo. Talvez dá para desenvolver alguma coisa dentro da outra. Sim, Eu beleza. achei legal na sua apresentação que aí você fez exatamente isso. Vou falar da fundamentação teórica que você foi falando. Isso. Mas aí é só, né? Esses são um detalhezinho. Algumas coisas, por exemplo, eu estou marcando uma trilha no trabalho anterior, como o Felipe aqui. Felipe, é um NED, né? Porque todo mundo coloca campos. Não tem problema não. Certo é um LED, mas... Beleza, porque a galera já está usando ali um modelo, né? LaTeX, já padrão. Não, mas aí eu sempre marco isso. O NED. Geralmente o pessoal usa o NED, né? Ao invés de campos. Na página, lá no seu resumo, eu marquei isso e marquei algumas vezes ao longo do texto. Não sei se o Felipe sentiu isso também. Algumas frases elas são muito diretas, né? Sem vírgula, assim. Então eu marquei ali para você dar uma olhadinha, né? Talvez caiba uma vírgula em algum momento, ela está muito sem pausa, né? Então você vai lendo. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Nunca tem uma parada, né? Você vai deve ter... Não, isso é verdade. Eu costumo... sempre a melhor solução. Eu costumo escrever usando algumas conjunções, eu vou escrevendo. Quando eu fui fazer a revisão, quer dizer, o Dalvin foi fazer a revisão, ele até marcou alguns trechos. Tipo, tinha parágrafos assim de uma vez só lá em tipo 5 linhas. Aí o Dalvin falava, quebra em 2 ou 3 frases. Aí eu ia quebrar. Isso aí pra gente que tá lendo, né? Você vai direto sem parar. Então eu marquei alguns Isso é verdade. pontos ao longo do texto. Daí dá também para transformar em inglês. Mais a frase tiver ponto, mais fácil para transformar em inglês para virar artigo. Entendi. Fazer isso. Isso aí depois eu vou te mandar o arquivo direitinho do grupo. Tipo, frase com 2 linhas, tá bom? Ou uma linha por frase? Sei, cara, depende. Depende do... Tá. Porque essas que eu estou mencionando é porque tá muito direto mesmo. Assim, tá beleza. 3, 4 linhas, assim, direto, sem nenhuma Corrige. para chamar atenção para isso mesmo.
Algumas bobeirinhas, né? Coloca lá em itálico, né, em inglês, aí de vez em quando não tá, então tentar padronizar Sim. isso, não, o português você inverte, aí, tentar dar uma padronizada. Eu consegui marcar o que eu fiquei atento, eu consegui já marcar para você. Pô, agradeço, porque eu revisei várias vezes e depois que eu entreguei para vocês, quando eu fui fazer o slide, eu ainda identifiquei alguns que faltava botar e eu, puto, Não, mas isso é que ficou muito grande. Várias vezes, quando você vai lendo, você vai viciando, né? Naquilo e não consegue mais perceber. Bom, o capítulo 1, o Felipe já falou algumas coisas aí também. Ficou bem claro, eu achei o capítulo 1 tá bem interessante. Mais uma vez, né, eu já marquei também essas questões de padronização, né, de utilização de algumas palavras. Aí o capítulo 2, redes, eu achei bem interessante também. O capítulo ficaram bem claras as explicações. Vou te dar uma sugestão aí na página 7, aquela figura do modelo OSI. Quer dizer, na página 7 você referencia essa figura, só que ela só vai aparecer lá na página 9, isso. E aí você faz a referência dela, figura 2, aí você começa a explicar, depois tem mais uma página de explicação, a figura vai aparecer depois. São as camadas. E é uma figura bem legal, assim, uma figura bem interessante. Né? Aí se você conseguir levar essa figura logo ali para cima e depois... Antes das camadas, antes de explicar as camadas, né? Ficaria bom? Tipo, mais interessante. Aqui, ó, antes do ir embora ali. Tá vendo aí? Tá ali, ó, a figura 2, aí Sim. ficaria mais legal. Pulando lá para o capítulo 3. Aí no capítulo 3, você cita a figura que o Felipe gostou, que eu também gostei, que mostra o fluxograma dos ataques. Quer ver na página... Onde é que está aqui? Página 16. Opa. Capítulo 3? Página 16. Na página 16, dá uma olhadinha. Esse aqui. Aí Tá. você fala na figura 20, em algum momento aí, vai baixando. Ali, ó, ataques baseados em reflexão. É isso. Aí você cita a figura 20, só que a figura 20 está lá na frente, Sim. uns 4 capítulos. Sim, é isso mesmo. E é a figura que o Felipe falou que seria interessante de levar para Mas- a parte teórica. Então, É isso mesmo. O Felipe falou. Quando eu estava escrevendo essa parte, eu expliquei o que é ataques de reflexão, ataques de exploração. Queria explicar na apresentação, mas não deu. Muita coisa não deu para explicar por quanto tempo. E aí depois de explicar, eu pensei, seria legal exemplificar, dar exemplos. Aí quando eu fui dando os exemplos, eu pensei, isso aqui está lá naquela figura. Como eu já tinha feito algumas coisas já dos capítulos da frente, aí eu, figura 20. Aí ficou. Então, é uma figura bem legal, assim, é uma figura que eu gostei. Ela é boa. Caberia bem nessa parte. Essa figura é do próprio site oficial do dataset, só que a figura deles é muito ruim, assim, né? Feia e tal. É meio zoado. Aí eu refiz. Né? Tá lá, você citou direitinho. Eu citei que isso, exato. A questão das referências foi muito bem observada pelo Felipe, né? Que você explica legal aqui na fundamentação teórica, tá muito boa as explicações, mas faltam alguns. É verdade. Então seria legal colocar. No capítulo 4, de inteligência artificial, aí é um pouquinho de chatice lá na figura 15, quando você fala na página 25, e você fala do MNP, né? Aí você fez aí uma figura, Isso eu fiz. e aí depois você explica essa figura e você diz que os primeiros neurônios ali a primeira camada oculta, né? Que é a entrada deles, né, ele recebe a saída dos neurônios da primeira camada. Isso. Só que ali na figura, por exemplo, o último neurônio lá de baixo, ele não está recebendo as entradas dos outros neurônios. Então, Você está falando na camada de entrada? isso na primeira camada oculta ali. Tá, sim, a primeira camada oculta. Entendeu? Aí aquele neurônio... Verdade. Boa, verdade. Ele tem que estar recebendo. Só para ficar, porque como você coloca o Boa. neurônio na camada de entrada também
genuíno para, entendeu? Aí, se você não colocasse aquele último, eu ia entender que era aquela reticências ali, você deu ficar embolado. Boa, mas boa. como você colocou essa, seria legal você colocar. Sim, não, eu nem percebi isso, mas boa observação. Pô, eu não tinha percebido isso não. Ficaria bacana. Bom, deixa eu ver. Na página 26 você fala das funções de ativação, ficou bem legal também, você cita algumas. E aí eu senti falta, por exemplo, de você falar um pouquinho, já que você citou e você... Falar um pouco de cada um. E depois lá na frente você mostra os parâmetros que você vai jogando lá em cada modelo. Cada modelo. Tem o MLK. Tem. E você cita que você usou aquelas... Acho que foi Relu e Softmax. Talvez seria legal você explicar um pouquinho sobre elas na fundamentação teórica, principalmente... Já que eu uso no trabalho, né? Isso. Entendi. E aí você dá uma focada nela, não precisa estender muita coisa, mas só pelo menos para falar um pouquinho da função do Softmax, como que ela funciona, né? Sim. Eu tenho... Você utilizou. Não precisa falar das outras, né? Sigmoid, pode deixar, fala um pouquinho dessas que você utilizou. Acho que ficaria legal também. Eu tenho uma certa dificuldade em reduzir as coisas, mas vou tentar. Tenho facilidade de escrever muito, aprofundar muito. Sim. Mas eu tento. Não. Se aprofundar também, não tem problema não. Ué, vai dar 100 páginas de TCC. Sem problema nenhum. Que isso? Para quem está lendo, fica legal, porque você mostrou todas essas, aí nesse momento você não tinha citado qual função da ativação foi utilizada, você falou em linhas gerais. Aí seria legal, ver este trabalho, foram focados nessas coisas. Vou fazer isso. Bom, o capítulo 5, trabalhos relacionados, eu achei bem legal esse capítulo, né? Porque vocês selecionaram, né? Você selecionou 6 trabalhos e são trabalhos que devem-se de várias aplicações, né, diferentes. Então, quer dizer, no mesmo tema, em termos parecidos, só que várias aplicações diferentes. Então, eu gostei muito disso. Acredito que você ficou batendo bastante nisso aí, né, para selecionar, apresentar uma diversidade de trabalhos. E aí você faz ficou muito legal o link que você faz com o seu trabalho nesse capítulo. No último, no final, né? Eu achei perfeito isso. Isso é maneiro mesmo. Muito legal. Porque você foi colocando ali, foi falando dos trabalhos, né, diferenciando. Diferente dos outros estudos. Você já começa a falar do seu trabalho, mas ficou muito sutil então ficou muito legal. Assim, acho maneiro mesmo. Eu estava lendo aí a primeira vez, eu achei muito bem explicado. Então eu gostei bastante aí desse capítulo 5 também. Bom, aí vamos para o capítulo 6, aí a metodologia, né, da solução proposta. Aí eu criei uma bobeirinha também na página 40, a questão do espaçamento ali entre parágrafos. Está marcado para você. Da seleção de atributos. Acho que você já corrigiu. Deixa eu ver, abaixa um pouquinho ali. Isso aí, eu estava vendo como mais espaçado. Exatamente, eu corrigi. Beleza. Cadê? 10%, ali, ó. Esse parágrafo aí. Ademais, os valores, quando eu estava criando os slides, eu mesmo li, eu falei, não expliquei muito bem isso aqui. Aí eu corrigi, né? Tanto é que, se você ler aí, tá bem melhor do que o que tá aí. Porque na versão que eu estou aqui tá assim. Não tem esses 10%, não tem aquele, ó. Então, no total, foram realizados 16 testes para classificação, não tem isso. Eu expliquei um pouco melhor. Uma coisinha menos aí para você olhar. Aí depois você fala da leitura, né, organização dos arquivos, você citou um trabalho que disponibilizou são os criadores mesmo do dataset. Isso aí você fala que são arquivos muito grandes. Porra, é gigantesco. É gigantesco, professor. É muito grande. Aí é mais uma curiosidade minha. Deixa eu ver aqui. Porque o LDAP e o NetViews, né? Você leu os arquivos originais ao invés dos Isso, exatamente. Exatamente. Aí como que, só uma curiosidade, no Python, né? Como
Não, se eu não me engano, tu usa, acho que é pd.read.csv, que o PD é do módulo do Pandas, e aí você coloca o caminho dos arquivos, né? Só que como eu usei a plataforma do Kaggle, assim como o Google Colab, né, uma plataforma em nuvem, você tem que ou importar os arquivos que você quer para dentro do Kaggle ou usar algum dataset que já está lá dentro do Kaggle, tá certo? E aí eu utilizei um subconjunto do dataset original, que eu cito aí no texto, né, que é algum carinha aí que fez há uns 2 anos atrás, aí eu utilizo dele. Só que quando eu vou ler o LDAP e o NetBIOS, né, quando eu fui fazer os testes, né, lendo desse subconjunto dele, esses ataques específicos, LDAP e NetBIOS, tinha uma quantidade menor do que 10.000. E aí, coisa minha, eu queria que tivesse no mínimo 10.000 para quando eu fizesse a redução, a subamostragem, né, das classes superiores, das classes maiores, na verdade, né, elas tivessem uma quantidade mínima de 10.000. Aí, para conseguir isso, eu li dos arquivos originais. Então, como que eu fiz isso? Eu já tinha baixado no dataset no meu computador, simplesmente peguei esses 2 arquivos e subi no Kaggle. Quando eu subo no Kaggle, eu crio um novo dataset, porque é assim que eles fazem, tem que criar. E aí eu crio um novo dataset e aí eu faço a leitura de todos os ataques desse subconjunto do cara que eu uso, exceto o LDAP e NetBIOS, porque eles eu faço a leitura do dataset que eu criei, entendeu? Que eu subi, os originais. E aí o NetBIOS vem com 13.919, né, acima de 10.000. Eu reduzo todos para 13.919. Eu só queria que fosse acima de 10.000. Só isso. É isso que eu fiz, quer dizer. E aí eu também falei no texto que eu, aproveitando, né, acho que o Dalbas que deu essa ideia, eu acho, se eu não me engano, que foi que seria uma contribuição e tal, eu peguei todo o dataset do SIC, né, e hospedei tudo no Kaggle, já, todos eles completos, então são 30 GB lá de dataset, né. Tá tudo lá, e aí se tu for no Kaggle e botar SIC DDoS full dataset, já aparece lá o meu dataset lá, Rodrigo Rosa. Meu não, eu subi só, né? E aí eles permitem fazer isso porque eles têm, eu esqueci de cabeça agora, mas eles têm uma licença que permite replicar e tal, fazer o que você quiser, desde que vocês citem os donos, né? E aí eu cito na descrição lá a licença para eles, descrição, dou todos os créditos para eles, entendeu? Só fiz o dataset lá. Então qualquer outra pessoa no futuro que queira trabalhar com esse dataset, só ir no Kaggle que já está lá todos os 30 GB de arquivo. Aí já botei lá também. Eu tinha marcado aqui, o Felipe já falou essa questão de coluna também. Eu também achei assim, que você vai indo aí do nada a coluna, eu falei, pô, peraí, a gente sabe que está relacionada a matriz e tal, mas seria interessante dar uma... Escolher um só, atributo. Dar uma explicadinha para talvez quem não está mais ligado nisso. Vamos lá. Bom, tá, figura 20, achei legal. Falando com você já respondeu aqui a questão dos 7 ataques nas 4 categorias. Você já falou na categoria outros, que eu ia perguntar para você, foi muito boa a sua explicação na hora da apresentação. Você usou 66% das amostras para treinamento? Isso, e vale... empírico, né? É porque esse trabalho, eu apresentei ele na disciplina do Saraiva, de Sistemas Inteligentes, né? E aí, só que ele não estava nada do que ele é hoje. Inclusive, eu até não tirei uma nota boa lá, né? Mas foi o suficiente a passar. E aí foi em dupla, né? E aí na época, quando eu já tinha feito com o Thiago, na época, a gente já tinha atribuído 66%, né, e algumas outras coisas. Por exemplo, a normalização. Por que no intervalo de -1 a 1? Tipo, se for me perguntar isso, não sei também. Na época, quando a gente estava criando o trabalho, a gente definiu isso. Mas eu vi que muitos outros trabalhos, eles alocam no intervalo de 0 a 1. Eu testei também para o intervalo de 0 a 1 e deu os mesmos resultados. Eu falei, deixa -1 a 1 mesmo, que já tinha feito mesmo, dessa forma. Isso foi outra coisa também que a gente já tinha meio colocado, né? Só que, novamente, o trabalho que está hoje não tem nada de comparado com o que eu apresentei para o Saraiva. Pô, tava bem, né? Aí, seguindo nessa linha também que o Felipe estava falando, que de repente você escreve uma coisa mais
sente falta de uma pequena explicação, tem hora que você cita lá o parâmetro de regularização do modelo SVM. É o C, Só que você não explica nada. Assim. Sim. Ele é o C da função do SVM que recebe. É um parâmetro que, como eu testei empiricamente, trocando os valores, né, eu vi no modelo específico do SVM, quando eu ia trocando o valor do C, tinha tendo resultados melhores. Aí tem alguns modelos aí, tipo, esse é o 1000, tem alguns aí, acho que são os conjuntos de dados pequenos, né, que o C, o valor que eu coloco nele é 1 elevado a 7. Tipo, é 10, sei lá, 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão o valor dele, né, mas os resultados são bons pra caramba, tipo, 99, cara, né? E aí, realmente, eu vou falando, parâmetro de regularização e tal, mas para quem não está dentro do assunto, né, fica meio que perdido. Preciso explicar melhor. Explico melhor essa parte. Você falou lá no Bayes direitinho depois, né, o porquê que com o PCA aumenta bastante, né? Em alguns aumenta, tem outros que diminuem. Mas aí eu tinha marcado aqui, mas depois você explica ao longo do texto mesmo. A questão do tempo, né? Você fala o tempo do processamento, né? Bem rápido. Acho que é de detecção, eu acho. É isso. É absurdamente rápido. Não, fiquei impressionado assim, com a velocidade do processamento. Isso aí é a ideia do Douglas. Não, mas é legal que eu estava sentindo falta disso. Tanto é que eu tinha marcado para falar sobre isso, mas depois você. E aí você fala que até escolheu este método porque ele foi com melhores resultados. Sim, dos melhores resultados. Na página 58, aí é mais uma figura 27. No texto você diz ali logo ali em cima, e aí você fala dos trabalhos 50 e 52, 54, mas na figura eu acho que são outros números. Você deve dar uma olhadinha abaixo ali. Na figura 27 está 49, 51, Sim. 53, aí só depois dá uma verificada. Sim, não. Nesse caso é porque o trabalho 52 é aquele da rede ad hoc, né? Rede veicular. Então não tem nada a ver com o meu trabalho. Então por isso que ele nem aparece em nenhum dos gráficos aqui. 52, na verdade para cima, né? O 54 é o trabalho dos pesquisadores os pesquisadores, né, oficiais do dataset, né? E aí os resultados deles também ele não dá muito para comparar assim, né? Eu não me recordo agora o porquê, mas eu acho que, se eu não me engano, um dos resultados deles é mostrar tipo uma relação de colunas que se deram melhor com cada ataque. Alguma coisa assim o resultado deles. Então também não dá muito para comparar. Atributos. Atributos, mas eu reviso de novo para ver se está certinho. Na página, dá uma olhadinha na página 59, eu marquei, Dos multi. mais uma questão de escrita lá ali portanto, começando ali no portanto, lá na minha terceira linha de baixo para cima. De baixo. Portanto, caso seja utilizado geração de dados sintéticos usando a técnica Snow em um dataset, é válido utilizarmos os modelos MLP, árvore de decisão. Esqueci de botar em itálico. Pois estes terão melhores resultados quando treinados somente com dados do próprio dataset. Isso, é isso. Explica por quê? Pode falar. Tá. Não, é porque isso é uma coisa bastante interessante. Quando eu vi essa técnica, né, descobri, aí eu li um pouco só, bem pouco, do artigo original dos pesquisadores que desenvolveram a técnica, né? E aí um dos resultados deles é que eles afirmam que se você utilizar a técnica deles para gerar dados sintéticos, ou seja, para você pegar alguma classe e aumentar, tá certo, essa classe, gerando dados sintéticos, né?
e, ao mesmo tempo, você utilizar uma subamostragem em uma classe que é maior, certo? Por exemplo, você tem uma classe que é muito grande e uma que é muito pequena. Ao invés de você pegar uma classe muito grande e diminuir para muito pequena, por exemplo, ou fazer o contrário, pegar a muito pequena e aumentar, criar dados pra caramba, né, para chegar à massa, por exemplo, eles garantem, eles afirmam, né, que se você fizer gerar um pouquinho de dado aleatório aqui e diminuir um pouquinho aqui, os resultados serão melhores do que se você fizer qualquer um dos dois, entendeu? Em extremo, assim. E aí eu meio que eu li isso no artigo deles, né? Quando eu fiz os meus resultados, né, e eu fui realmente analisar, eu falei, caraca, né, que é verdade mesmo? Se você comparar os meus resultados de cenários e tal, né, realmente faz sentido. Tipo, aonde eu utilizei sobre a amostragem, né, gerando dados sintéticos, e subamostragem, diminuindo, né, criando datasets dessa forma, os resultados desses datasets foram melhores do que os resultados de datasets que eu apenas diminuí ou só aumentei, por exemplo, né? E aí foram melhores somente nesses modelos, MLP, árvore de decisão e o Random Forest, que eu implementei. O Naive Bayes não funcionou, entendeu? Então, tipo, eu não tô querendo provar o negócio deles, mas corroborou ali, tipo, bateu certinho, entendeu? Então eu escrevi também. Foi algo interessante, que os caras afirmam e realmente deu certo. É algo a mais ali, um plus, assim. Só do Random Forest ele foi usado para selecionar atributos. Isso. Então, é para todos os modelos. Isso. E como modelo também. E como modelo também, isso, Tipo, a primeira coisa que eu fiz na parte de selecionamento de atributos foi, fiz a limpeza dos dados, tudo certinho, beleza. E aí eu pego a quantidade total, né, de colunas do dataset, normal, e rodo no Random Forest, entendeu? Aí demora bastante, porque são muitas colunas e tal, mas aí nessa eu puxo essa lista que relaciona os atributos e suas respectivas pontuações. Ordeno ela em ordem decrescente, né, ficando com as maiores pontuações em cima e as menores embaixo. E aquele lance que eu falava, pegando 10% de Random Forest, 20%, seria tipo 10% dos primeiros caras da lista, entendeu? Por exemplo, para ficar mais fácil. A lista tem 100 caras. Então os 10% primeiros, os 10 primeiros, entendeu? 20% primeiros, os 20 primeiros. Por quê? Seriam os 20 mais importantes, os 10 mais importantes. E eu fui combinando isso com o limite de variância. Aí eu consegui os atributos ali bem bons. Essa parte. Bom, agora o capítulo 8 da conclusão. Lá no início aí você diz lá, este trabalho foi desenvolvido como um modelo para então aí cai naquilo que a gente tinha falado lá no início. São vários modelos. São vários modelos. Eu acho que eu estava meio que em dúvida assim, eu desenvolvi vários modelos, mas dentro desses vários modelos, teve um que foi o melhor, né? Então eu acho que foi nisso, quando eu estava escrevendo, de botar, desenvolvido um modelo, mas na verdade foram vários, mas tipo, se isso for virar um sistema, não vou botar vários, vou botar o melhor, né? Então vai ser um modelo, mas concordo que realmente ficou muito ambíguo essa parte. E para fechar, eu senti falta porque você disse que o objetivo era testar vários modelos e Isso. compará-los, né? E aí é legal que você comparou com outros trabalhos, isso é legal pra caramba, mas eu senti falta de você dizer que o Random Forest foi o que teve melhores resultados no seu trabalho. Dentre os modelos que eu entendi. Isso realmente eu não... Com o objetivo, né? Você tinha colocado ali em cima. Sim, é isso mesmo, tá certo. Aí eu só senti falta desse detalhezinho. Boa observação. Mas, bom, é isso, não falo muito. Tá, então, Bom, pô. gostaria de parabenizá-lo mais uma vez, tá? Me recordo aí das épocas lá do pré-cal, a gente conversava bastante e a alegria que você está sentindo pode ter certeza que é a alegria que eu estou sentindo e tal, tá? Obrigado. Então, parabéns aí pelo grande trabalho. Obrigado pelo convite mais uma vez, muito certo. Valeu. Agradeço aí do Cláudio. Bom, falar um pouquinho do Rodrigo, né? Rodrigo, muito trabalhador, tá? Bem competente, os pais aí podem ficar bem orgulhosos, tá? Uma maturidade excepcional para a idade dele, né? Uma maturidade muito elevada. E o legal dele assim é que
sempre quando eu trabalho com os alunos no TCC, né, eu tento mostrar que o bom é alcançável, mas existe o ótimo. Mas eu geralmente não falo, cara, vai pro ótimo, né? Eu falo, ó, tem o bom e tem o ótimo. Só que esse cara aqui é meio psicopata. Ele vai no ótimo mesmo. Então tinha vezes assim que eu falava assim, cara, isso aqui eu acho que não vai dar tempo pra ele ver isso aqui, cara. Passava uma semana e meia, daqui a pouco ele consegui. Caramba! É assim isso. Então assim, tá de parabéns, cara. Acho que assim, eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que você vai muito longe. Espero. Quando estiver lá longe, de vez em quando passa aqui pra visitar a gente, pra matar saudade. Esquece da gente. Não, pô, eu não vou esquecer não, professor. Uma coisa que eu falei pra ele também, esse TCC dele, né, a primeira que ele estava fazendo, eu falei, cara, o TCC tá muito bom, eu já vi tese de mestrado que não chegava aos pés do TCC. Que isso. Então tá muito bom mesmo, tá de parabéns. Pô, valeu. Pô, se meus planos de vida derem certo, futuramente todo mundo vai ver o Cefet nas redes sociais, YouTube, tudo. Legal. Excelente. Bom, agora a gente vai pedir licença que a Band vai deliberar e aí chama de novo para só um proforma da música, né? Pessoal, se quiserem, lista de presença na música.